Os amigos certamente estão lembrados, quem acompanha esse canal haverá de lembrar, que no ano passado, de novembro até fins de dezembro, dava-se na América como certa a vitória de Donald Trump sobre Xi Jinping. A guerra comercial pendia para o lado dos Estados Unidos. Naquele mês de novembro, o embargo sobre produtos, a sobretaxação sobre produtos chineses, a última passava de 200 bilhões de dólares. E aí o governo chinês pediu água. Acontece que em pouquíssimo tempo tudo mudou. Surgiu um vírus desconhecido que tornou-se pandêmico e levou o caos econômico ao Ocidente, sem falar na devida paranoia, da qual hoje muitos políticos alinhados com a China também se beneficiam. Isso todo mundo já sabe. O fato é que os Estados Unidos, quando venciam a guerra comercial, foram derrotados por um fator imponderável. Claro, muita gente diz o seguinte: era preciso pensar que a China viria com algo parecido, porque em anos anteriores já fôramos assustados por H1N1, gripe do porco, enfim, SARS, enfim. Eram vários os avisos dados pela China. Acontece que o coronavírus tomou uma dimensão muito maior do que os vírus anteriores. E isso tem levado à derrocada econômica norte-americana. A China tinha uma carta na manga para uma guerra silenciosa, a qual poucos previam. Os serviços de inteligência falharam e pegou o Ocidente de calça curta, sem a devida preparação, tanto no aspecto emocional, quanto no de saúde propriamente. Pegou todo mundo de surpresa e hoje sim estamos vivendo uma revolução mundial por conta de um jogo sujo da China, como afirma o presidente Donald Trump. Ontem mesmo eu trouxe uma matéria dizendo que Peter Navarro, um dos seus conselheiros, acusou formalmente a China de transportar pessoas infectadas para Milão, na Itália, Nova York, nos Estados Unidos e outros lugares do Ocidente. Guerra suja. Acontece que a China está preparando outra batalha, ou melhor, está se empenhando em outro tipo de guerra semelhante à do Covid-19, também silenciosa, mas que promete fazer um estrago derradeiro no Ocidente. Leia-se Estados Unidos. Trata-se da guerra cibernética. Hoje o Gatestone Institute trouxe uma matéria longa dizendo que a China está empenhada numa guerra cibernética que também, como o Covid-19, poderá pegar a América desprevenida. A matéria, entre outros pontos, diz o seguinte: a ofensiva cibernética de Pequim contra o mundo livre é apenas parte do que parece o esforço da China para alcançar a liderança global em tecnologias críticas futuras, como inteligência artificial, sistemas de energia renovável, robótica, exploração de elementos de terras raras, biotecnologias e avanços médicos e agrícolas. Esses ataques provavelmente continuarão, pois as tentativas anteriores das administrações dos Estados Unidos de chegarem a acordos de cessação com Pequim parecem ter sido inúteis. A China vê claramente os cyberataques como uma arma de guerra com pouco risco de provocar uma resposta agressiva dos Estados Unidos. De fato, os líderes do exército revolucionário, o exército de libertação da China, o exército popular de libertação da China, na região militar de Guangzhou, pediu publicamente aos operadores chineses que continuem, entre aspas, a guerra popular, vençam a guerra cibernética e se preparem para ataques a satélites no espaço. Bem,
muitos podem pensar que os Estados Unidos está preparadíssimo para esta guerra. Aí temos que lembrar o seguinte: aquele que quer atacar, fazer o mal, está sempre um passo na frente. O mocinho na história normalmente está na defensiva, reagirá sempre depois de atacado. É o caso da eterna luta entre polícia e bandido. A polícia não tem bola de cristal e não pode prever onde será o ataque e como será o ataque da bandidagem. É preciso esperar que lhe aconteça para depois ir atrás dos bandidos. O mesmo está acontecendo na geopolítica. A China tem usado desses expedientes da guerra suja para destruir os Estados Unidos. Como os Estados Unidos nunca se preparou exatamente para ser ele, o protagonista da guerra suja, está sempre um passo atrás. Precisa esperar para ver onde os ataques se darão, para depois tentar resolver o problema. Um ataca e o outro defende. É o que tem acontecido, é o que tem caracterizado esses últimos anos na geopolítica. A China tem sim atacado, e de vários modos, agora na guerra cibernética. Isso implica no seguinte: o passo final para a derrota dos Estados Unidos seria um grande colapso energético e também na sua rede de informações, na sua rede de comunicações, telefonia, internet e assim por diante. Imaginem um grande blackout na América, neste momento em que as coisas estão já bastante confusas. Seria realmente o caos. Pois é, meus amigos, tudo é possível nesse momento. A China já mostrou que veio para dominar o mundo, custe o que custar. E muitos de nós duvidávamos da profecia bíblica do Apocalipse, que dizia exatamente isso: o dragão dominaria o mundo. Pois é, o dragão está dominando o mundo, queiramos ou não. Talvez seja por isso que coisas estranhas estão acontecendo na América, por conta dessa guerra suja. Há poucos dias atrás descobriu-se uma vespa gigante que destrói colmeias inteiras, ou seja, claro que poderá arrasar com o meio ambiente, uma vez que não existam abelhas para a devida polinização, melhor dizendo. E aí, como é que fica? Agora, um estranho lagarto, um lagarto conhecido como tegu argentino, está tomando os estados da Geórgia e da Flórida. Pois é, os tegus, os tais chamados tegus argentinos, invadiram parte dos Estados Unidos e destroem tudo que vem pela frente. Estima-se que estes lagartos foram abandonados por criadores. Aqui vocês estão vendo o lagarto. Esse lagarto ele pode chegar a 1,5 metro de comprimento, é bastante agressivo e não se intimida com o ser humano. Há casos desse lagarto ter perseguido seres humanos. Eles destroem os ovos das tartarugas, destroem os ovos das perdizes, dos perus e assim por diante. Onde encontra alimento, ele provoca assim um grande arraso. E isso, claro, vai criar outro dano no meio ambiente norte-americano. Mas o que também preocupa as autoridades sanitárias é o fato do lagarto atacar humanos. A sua mordida não é, muito agressiva, não é muito lesiva, mas o fato é que da mordida a transmissão de bactérias e vírus é grande. Essa é a preocupação. Muito estranho os Estados Unidos serem, de repente, atacados por vespas gigantes que vieram da Ásia,
lagartos que vieram da América do Sul e sabe-se mais o que está sendo preparado por aí. Existe uma ofensiva em todas as áreas contra os Estados Unidos. Estamos caminhando, sim, meus amigos, desculpem dizer, para uma ditadura mundial, tendo a China na cabeça. E por aqui, no Brasil, certamente não ficará livre de tudo isso pela forma como as coisas estão acontecendo aqui. A China, tal como a vespa gigante e este lagarto, não tem, no momento, predadores. Até depois.